orar. Jesus agora está com um propósito. E esse propósito, aleluia, é de chamar Pedro para ser o seu discípulo. Chamar Pedro para que Pedro agora se envolvesse com Jesus, aprendesse com Jesus e se tornasse um ganhador de alma. Mas, aleluia, Jesus trabalha de uma maneira que o homem não entende, que o homem não compreende. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia, aleluia, Pedro ele vai sair, eu creio que à tardezinha, e ele vai chamar os seus amigos pescadores e vão, aleluia, entrar no mar afora para, aleluia, buscar e pescar peixe, que aquilo era o ganha-pão deles. Porém, a gente vai entender que todos eles eram já profissional daquilo que eles faziam. Eu creio que eles já sabiam que lugar ficava peixe. Eu creio que eles sabiam que durante o dia era mais difícil de pegar peixe, então era melhor ir à noite. E eles vão preparar. E o texto vai dizer que eles pescam a noite toda. E eu começo a entender que eles usaram todas as suas artimanhas, eles usaram todo o seu conhecimento naquilo que eles faziam há anos. Mas, aleluia, por um acaso, deu tudo errado. Se a gente for ver pela lógica humana, nós usamos assim, olha, foi por acaso. Mas se a gente for olhar, aleluia, pela lógica espiritual, era propósito de Deus. Então naquela noite deu tudo errado. Eles usaram o seu conhecimento, o seu profissionalismo e pescaram a noite toda e nada pegaram. É impossível, irmãos, em um mar com tantos tipos de peixe, e você ir para dentro do mar sendo um profissional naquilo que você faz, e você não conseguir pegar uma sardinha sequer. Mas tudo isso tinha um propósito. Porque, aleluia, quem manda no céu e quem manda na terra, a Bíblia não diz, mas eu acredito que ele deve ter falado assim: peixes de todas as espécies. Não vai para aquele lugar onde os meus pescadores costumam ir. E aqueles animais, aqueles peixes, imaginação minha, tá, irmãos? Obedeceram a voz do Senhor. E muitas das vezes Deus fala com o ser humano ouve, entende, mas não obedece aquilo que Deus está falando. E os animais, os vegetais, os peixes, aleluia, todos eles ouvem a voz do Senhor e obedecem. Aí a história vai dizer, irmãos, que a multidão estava reunida na beira da praia. E na beira da praia estava Jesus ensinando. É interessante que a gente vai ver geralmente nos textos, a gente nunca vê a Bíblia dizendo Jesus estava pregando. A maioria do texto que nós lemos, pastor Alberto, está escrito que Jesus ensinava. Porque pregar
Então Jesus estava ensinando. E o povo, irmãos, estava sedente de ouvir e aprender o ensino de Jesus. Não é diferente, é bem diferente dos dias de hoje, que quando falamos em culto de ensinamento, culto de doutrina, você pode contar lá dentro quantos vão, quantos têm desejo de aprender e quantos têm desejo, aleluia, de estar no culto de ensinamento. Mas aqui, aleluia, a gente vai ver que o povo estava sedente, aleluia, a chegar um ponto, louvado seja o nome do Senhor, que eles apertavam Jesus. Imagine, irmãos, aleluia, Jesus aqui no lugar, e a multidão tão sedente de querer aprender a palavra, que a multidão começou a apertar Jesus. O que eu vou aprender nesse texto, irmãos, aleluia, que nós devemos se achegar mais e mais na presença do Senhor. Então o povo apertava Jesus não com maldade, mas o povo apertava Jesus com interesse de ouvir, de aprender as palavras que Jesus estava falando. É interessante, irmãos, que quando a gente ouve alguém pregando, a gente presta atenção. E quando, aleluia, a pessoa é muito usada, alguém vai dizer assim: eu queria ser um pregador, ou eu queria ser, aleluia, alguém que ensine igual a ele, porque o conhecimento que ele tem é bom, porque todas as palavras que ele diz abrem a minha mente, confortam o meu coração, então eu queria ser igual a ele. Agora imagine o próprio Jesus, a própria palavra, pregando e ensinando aquele povo. Aí o texto vai dizer, irmãos, que quando a multidão apertava Jesus, aleluia, avista dois barcos. E um desses barcos, aleluia, era de Simão, Pedro. Enquanto, aleluia, Jesus está apertado, Jesus começa a ver aqueles dois barcos. Eu aprendo que Jesus, irmãos, ele vê tudo, e nada passa abatido pelos olhos do Senhor. Jesus ele vê aqueles dois barcos, e os barcos eram de Pedro. No meio de tanto barco, aleluia, eu acredito que naquele momento, na pescaria, não tinha só dois barcos, tinha um monte. Mas no meio de tanto barco e tanto pescadores, Jesus olhou, aleluia, e viu o barco de Pedro. E quando Jesus viu o barco de Pedro, Jesus entra dentro do barco e pede para que Pedro, aleluia, afastasse um pouco aquele barco para colocar dentro do mar. O que eu quero que os irmãos entendam, irmãos, que não foi por acaso que Jesus viu o barco de Pedro e entrou dentro dele. Não foi por acaso, não tinha um propósito. Jesus estava trabalhando, aleluia, para que Pedro fosse iniciar o seu chamado e para que o milagre acontecesse. Aí o texto vai dizer, irmãos, aleluia, que depois que Jesus entrou dentro do barco e pediu para ele afastar um pouquinho, Jesus continuou pregando. Enquanto Jesus pregava no barco de Pedro, o texto vai dizer que Pedro lavava as redes. Sinal, aleluia, que o que Pedro tinha para fazer, a noite toda ele fez,
E o expediente estava terminado. Na lógica humana, alguém poderia dizer: não pescou nada. Aleluia. É o fim. É o dia mau. Tudo deu errado. E Jesus pregando. E Pedro lavando as redes. E quando fala que Pedro estava lavando a rede, irmãos, eu entendo que não era o fim. Porque tem muitas pessoas que se decepcionam com algo, está frustrado com outro, ele acha que ali é o fim. Mas quando Pedro estava lavando as redes, eu começo a entender que era uma pausa. Se hoje não deu certo, amanhã Deus proverá. Se a porta não abre hoje, amanhã a porta se abre. Se você não saiu do hospital hoje, amanhã Deus vai prover e você vai receber algo. Se você não tem alimento hoje, daqui um pouco Deus vai prover e você vai se alimentar. Mas busque a presença de Deus. Então lavar a rede não significa que acabou, que é o fim. Lavar a rede significa uma pausa para descanso e amanhã Deus vai prover. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas enquanto Pedro estava ali pausando, se preparando para voltar para casa, para dar notícia para sua esposa que nada apanhou, Jesus continuava ensinando e observando Pedro. Jesus nesta noite está te observando. Aleluia. Quando você está na sua casa, Jesus está observando. Quando você está no seu trabalho, Jesus está te observando. Quando você está na igreja, Jesus está te observando. Pedro agora está lavando a rede. E quando Pedro está lavando a rede, eu acredito que Pedro está disperso. E no pensamento de Pedro, aleluia, tentando entender o que aconteceu. E Pedro não tinha resposta. Porque tem vezes na nossa vida que é assim, irmãos, acontece algo na nossa vida e nós tentamos, aleluia, ter resposta. Por que aconteceu isso? Mas eu fiz da maneira que eu sempre fiz, mas deu errado. Pedro queria a resposta, mas era o trabalhar de Deus. E muitas das vezes acontece algo na minha e na sua vida que não temos resposta, mas Deus está preparando o tempo para te dar a resposta e mudar a sua situação. O texto vai dizer, irmãos, que depois que Jesus entra no barco, ensina a palavra, observa Pedro, eu acredito que Jesus já terminou o seu ensino. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: entre para o mar adentro e lance novamente a rede. Meu Deus. Entenda o que eu falei, irmãos. Pedro estava pensando: o que aconteceu? Aonde que eu errei? Por que eu fiz da maneira que eu sempre fiz e deu errado? Aí Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer assim: entra novamente a mar adentro e lança a rede. É interessante que Pedro, irmãos, estava prestes a presenciar mais um milagre. Como assim? Se Pedro estava tendo um encontro com Jesus ali, irmãos, se os irmãos verem no texto anterior, aleluia, no versículo 37, aleluia, de Lucas 4:37, os irmãos vão ver que Pedro já tinha presenciado um milagre. Jesus entra na casa de Pedro
Pedro presenciou Jesus tocar na sua sogra, e Pedro viu ela sendo curada e voltando a servir ao Senhor. Então Pedro, aleluia, já tinha visto e presenciado o milagre. E Pedro agora estava lavando as redes, mas ao mesmo tempo que Pedro estava lavando a rede, Pedro estava com os seus ouvidos atentos, ouvindo o ensinamento de Jesus. Porque tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós estamos ocupados, mas nós estamos ouvindo a palavra. Às vezes, aleluia, nós estamos na nossa casa, cliente de lá, lavando roupa, lavando prato, mas está ouvindo a palavra. Muitas das vezes eu estou dirigindo, aleluia, eu ligo o rádio, eu estou ouvindo uma mensagem. Eu estou ocupado com meus afazeres, mas ao mesmo tempo eu estou ouvindo. Então Pedro estava lavando as redes, aleluia, talvez com o pensamento de ir para a sua casa e dar a mal notícia que ele não conseguiu nada para aquele dia, mas ele estava ouvindo a palavra do Senhor. Aí o Senhor vai dizer para Pedro assim: Pedro, entre para o mar adentro e lança a rede. Aí Pedro, como eu e você, nós gostamos de justificar algo que Deus mandou nós fazermos. Muitas das vezes Deus manda fazer algo e nós queremos justificar: Senhor, não vai dar certo. Senhor, mas eu já fiz. Muitas das vezes nós queremos ser mais inteligentes do que o nosso Senhor. Muitas das vezes nós queremos ensinar o nosso Senhor como é que tem que ser feito. Aí Pedro vai justificar dizendo assim: Senhor, mas nós pescamos a noite toda e nada pegamos. Meu Deus. Pedro queria dizer para Jesus assim nas minhas palavras: Senhor, nós somos profissionais. Senhor, nós sabemos o que nós fizemos. Por que deu errado eu não sei, mas tudo o nosso conhecimento nós usamos a noite inteira e nada pegamos. Em outras palavras, não adianta nós irmos porque o Senhor está falando, porque se a noite, que é o horário bom de pegar peixe, nós não pegamos, imagine agora durante o dia. Mas quem está falando não é um homem comum. Aleluia. Quem está falando é aquele que criou o mar, que criou o peixe e deu inteligência para o homem pensar. Aí Pedro vai dizer assim: mas pela tua palavra eu irei e lançarei, aleluia, a rede. Primeiro ele quis justificar, mas agora Pedro vai nos ensinar. Se Jesus está mandando fazer, eu vou fazer. Porque se ele está mandando, algo vai acontecer. Então, o que eu quero que os irmãos entendam nesta noite, irmãos: pare de questionar aquilo que Jesus já mandou você fazer. Mesmo que você já fez a primeira vez, mas você fez, aleluia, com o seu conhecimento, mas agora você está debaixo de uma palavra. E a palavra não é do homem, a palavra está sendo lançada
eu coloco primeiro na lâmpada. E isso porque nós somos profissionais. Mas quando Jesus manda, está mandado. Nada vai dar errado, porque quem mandou foi Jesus. Então Pedro, aleluia, justifica, mas ao mesmo tempo ele obedece. Pela tua palavra, então, Senhor, nós vamos e eu lançarei a rede. Aleluia. O que a gente vai dizer, irmãos, que Pedro entra no mar, lança a rede. Aleluia. E de repente, a rede de Pedro começa a se esticar a ponto da rede querer se quebrar. Porque a Bíblia diz que foi tanto peixe, aleluia, que Pedro agora vendo aquela situação, ele chama os seus companheiros que estão com o barco próximo dele para ajudar, aleluia, a colher aquela quantidade de peixe. Bom é quando nós obedecemos a palavra do Senhor, irmãos, porque a palavra do Senhor tem poder. Pedro faz sinal para os seus companheiros que estão com seus barcos, aleluia, próximo, e Pedro, aleluia, começa a dividir a sua bênção. O milagre estava acontecendo naquele momento, porque Pedro deu crédito à palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela tem poder. E quando estamos debaixo de uma palavra, não tem inferno, não tem demônio, não tem homem, não tem ninguém que possa operar, aleluia, para que o milagre aconteça na sua vida, debaixo da palavra do Senhor. O que eu vou aprender com isso, irmãos? A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, quando nós recebemos e obedecemos, nós já estamos gerando um milagre. E o milagre aconteceu pela segunda vez na vida de Pedro. Primeiro, a sogra foi curada. O segundo, a pesca, que até o momento não era maravilhosa, mas quando Jesus entrou e lançou a palavra, a pesca ela se torna maravilhosa. Se Jesus não entrar, irmãos, em nossas vidas, em qualquer área, nós sempre vamos ser, aleluia, frustrados. Nós sempre vamos, aleluia, ter decepção. Mas quando, aleluia, Jesus entra e lança a sua palavra, o milagre acontece. O que eu acho interessante é que depois que o milagre acontece, aleluia, eles pegam os barcos com aquela quantidade de peixe e eles levam até a beira da praia. E quando chega até a beira da praia, o texto vai dizer que Pedro se prostra perante Jesus e diz: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. E é interessante, irmãos, que Jesus ama quando nós declaramos somos pecadores. Jesus se alegra quando nós dissemos: Senhor, eu não sou digno de estar aos seus pés, afasta de mim.
nós íamos se afastar, mas Jesus não. Quanto mais nós confessamos e reconhecemos que somos pó, que somos carro, é mais aleluia que Jesus vai se achegar e vai começar a trabalhar na minha e na sua vida após o milagre. Então Pedro vai dizer, aleluia, afasta de mim, Senhor, porque eu não sou digno, eu sou pecador. Aí Jesus vai olhar para Pedro, reconhecendo que Pedro confessou que ele é pecador e que ele está na dependência totalmente de Jesus. Jesus vai dizer para Pedro: não temas, Pedro. Em outras palavras, tu é falho, mas eu te quero. Tu é, aleluia, tu é pecador, mas eu te quero. Porque você confessou. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E o que eu acho mais interessante, irmãos, que Jesus vai falar assim, aleluia, não temas, tu serás pescador de almas. Naquele momento, Pedro mais uma vez recebe a palavra de Deus. Pedro, aleluia, agora está iniciando o seu chamado. Lembra-te, irmãos, quando você foi chamado para Jesus, ou melhor, quando você foi chamado por Jesus para você ser pescador de alma, lembra esse dia? Qual era o dia que você estava passando? Eu lembro do meu. Eu estava em uma situação, aleluia, triste, decepcionado, não acreditando em mais nada, pensando, aleluia, em parar de tudo, desistir de tudo. Mas Jesus, usando alguém, disse para mim assim: olha, eu tenho planos para você. Jesus disse para mim assim: tu serás pregador da minha palavra, te colocarei em um príncipe e te usarei com autoridade e ousadia. Mas naquele momento, irmãos, eu não compreendi o meu chamado. Foi necessário passar por um processo, por outro processo, por mais um processo, até que eu vim ao entendimento do chamado que ele tinha na minha vida, como ele tem na vida dos irmãos, e continua chamando. Foi quando eu confessei que só o Senhor é Deus na minha vida. Aí Deus começou a trabalhar na minha vida, como começou a trabalhar na vida dos irmãos, e como Deus começou a trabalhar na vida de Pedro. Aí o texto vai dizer, irmãos, que depois que Pedro confessa, Jesus disse para ele não temer que ele seria pescador de alma. Eles encostaram nos barcos, aleluia, próximo da terra. E o texto vai dizer, aleluia, que eles deixaram tudo. Eles deixaram os peixes, eles deixaram a rede, eles deixaram o lucro, aleluia, e o seguiram. Será que você tem coragem, irmãos, de você largar o seu emprego, de você largar os seus filhos, a sua família, e sair daqui para pregoar a palavra do Senhor lá em Moçambique? Como nós ouvimos, eu e a Dina ouvimos um testemunho há um mês atrás. Será que você tem coragem, irmãos? Jesus chegar agora e falar: eu preciso que você vá lá para a Europa, você vai para a África,
para esses países aí, irmãos, que não podem falar de Jesus. Mas será que você vai ter coragem de largar tudo pela palavra de Deus? Porque largar tudo, irmãos, para vir para a igreja já não é fácil. Largar tudo, aleluia, para estar aqui 2h30 adorando e ouvindo a palavra de Deus já é difícil. Porque tem muitos que nem vêm. Mas a gente pensa vai ser bem claro, eles largaram tudo e o seguiram. E começaram a servir a Jesus. E seguir a Jesus, irmãos, não é coisa fácil. Porque você vai ter processo. Você vai ser perseguido. Você não vai ser compreendido. Você vai levar nome de fanático. Você vai levar nome de doido. Você vai ser desafiado, já que você é crente, então por essa pessoa. Porque quando Jesus estava na cruz, ele não desafiaram Jesus. Se tu és o Filho de Deus, salva a ti e salva a ti mesmo. Então você vai ser desafiado. Você vai ser chamado de louco. Você vai ser chamado de quadrado. E a pergunta nesta noite é: você tem coragem de largar tudo e seguir a Jesus? Para ser pregador da palavra. E os irmãos vão saber o texto. Pedro agora começa a seguir a Jesus. Jesus escolhe mais 11 discípulos. E Pedro começa a andar com Jesus durante 3 anos e meio. E Pedro começa a ter ensinamento de Jesus. Pedro começa a compartilhar os milagres que Jesus fazia. E aonde Jesus estava, Pedro junto com os discípulos estava. Mas chega um tempo que Pedro, aleluia, vão buscar Jesus para que Jesus venha ser morto, que se cumprir a palavra. E quando o soldado chega, Pedro toma a frente, e os irmãos sabem que cortam a orelha do soldado. E chega um certo tempo que Jesus está pregando, e Jesus fala que para Pedro, para os seus discípulos, que teria que ser morto e entregue na mão dos homens. E Pedro, aleluia, vai dizer para ele que ele não poderia morrer. E tem outros textos que a gente vai ver que Pedro estava lá firme. Mas quando chega na hora que Jesus está sendo julgado, Pedro é reconhecido. E Pedro nega Jesus 3 vezes. O texto vai dizer que, aleluia, Jesus é julgado, Jesus é açoitado, Jesus é preso. E nem na hora que Jesus está sendo crucificado, nem Pedro e nem os discípulos estavam lá, a não ser João, Maria e Maria Madalena. Aí os irmãos vão entender o texto que agora Jesus morre, é crucificado, morre, ressuscita ao 3º dia, e os discípulos estão escondidos com ele. Mas a promessa ainda estava de pé. Porque Jesus disse para Pedro que Pedro seria ganhador de almas, mas Jesus agora já tinha morrido. Talvez a mente de Pedro, aleluia, podia dizer assim: Jesus me prometeu que eu ia ser pescador de alma, e se passar todo esse tempo, Jesus já morreu, e eu continuo aqui como discípulo. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que Jesus falou que vai acontecer.
Aleluia, o céu pode mover o céu, mover a terra, porque o que Jesus falou vai se cumprir e nada vai ser impedido. Talvez também nesta noite, irmão, Jesus já falou que você vai ser pregador. Talvez nesta noite Jesus já disse que vai te usar com os dons maravilhosos de revelação, dom de cura. Talvez nesta noite Deus já disse que você vai ser dirigente de igreja. Talvez nesta noite Deus já disse que vai te mandar para longe. E nada aconteceu. Mas a promessa ainda está de pé. Jesus agora aparece, aleluia, para Pedro e os discípulos, aleluia, numa casa onde eles estavam reunidos. E Jesus vai dizer: a paz seja convosco. Todos eles contemplam Jesus ressurreto. Só que vai passando o tempo, irmãos, e aleluia, os discípulos ainda estão comendo. E lá em João capítulo 21, se me fala a memória, vai dizer que Pedro agora vai resolver voltar a fazer aquilo que Jesus já tinha falado que ele não ia fazer mais e que ele não ia ser mais. Porque tem vezes que dá vontade de a gente voltar ao passado, irmãos, e fazer aquilo que nós fazíamos antes. Porque estamos decepcionados, estamos frustrados. Jesus prometeu e ainda não aconteceu, mas não temos paciência de esperar. Aí ele vai dizer assim: vou pescar. Aí os seus discípulos dizem para Pedro: vamos juntos. E eles vão pescar. E a promessa continua de pé. Jesus aparece na beira do mar. E eles estão pescando. Jesus vai gritar para eles assim: tem alguma coisa para comer aí? E eles vão dizer não. Aí Jesus vai dizer assim: ó, nossa rede do lado direito. E aí Pedro, aleluia, ouve. E mais uma vez Pedro lança. E os irmãos sabem a história. O mesmo milagre que aconteceu lá no começo, o chamado de Pedro, aconteceu novamente. Aí no mundo tem um ditado, que o raio cai sempre no mesmo lugar. Mas a bênção de Jesus, ela cai todos os dias sobre a mesma pessoa. Aí Pedro lança a rede, o milagre acontece, os peixes também vêm. Aí João, aleluia, reconhece a voz de Jesus e lembra do milagre que aconteceu. E João vai dizer assim: é o mestre. Ao texto vai dizer que, aleluia, Pedro, aleluia, se lança na água e sai nadando. E os demais vão com o barco até chegar na praia. Quando chega lá, tinha ali um pão assado e um peixe. O pão significa a palavra de Deus, e o peixe significa almas. Jesus alimenta, aleluia, os seus discípulos, e ninguém tinha ousadia de perguntar nada para o Senhor. Eles vão se alimentando, e depois que eles estão alimentados, Jesus vai chegar para Pedro e vai dizer: Pedro, tu me amas? E Pedro vai responder: sim, Senhor, eu te amo. Jesus olha novamente para Pedro, aleluia, vai dizer: Pedro, tu me amas? E Pedro vai responder: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pela segunda vez vai dizer assim: então cuida das minhas ovelhas. Eu acredito que naquele momento Pedro lembrou que quando Jesus perguntou para ele: tu me amas? Aí na mente de Pedro ele possa ter colocado assim: tu me amas, mas tu me negaste. Mas Jesus não estava lembrando do passado, porque a Bíblia diz que os nossos passados
e os nossos pecados é lançado no mar do esquecimento. Jesus estava perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? Pela terceira vez. E a palavra do Senhor vai dizer que Pedro entristeceu. Aí Pedro vai dizer assim: tu sabes, Senhor. Aí Jesus vai dizer para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Pedro, você me negou. Pedro, você foi fraco. Pedro, você quis voltar a fazer aquilo que eu falei que você já não ia nascer mais. Talvez alguém Pedro vai dizer assim: eu não me restou mais nada. Aí Jesus vai dizer para Pedro: sobrou o meu amor incondicional que eu tenho por você e pelos meus discípulos. O amor que eu tenho para a minha igreja, Pedro. Então, Pedro, aleluia, apacentas a minha ovelha. O que eu quero que os irmãos entendam nesta noite, irmãos: você pode perder tudo, mas não perca o amor por Jesus. Porque se você tiver amor por Jesus, você vai amar as ovelhas, independente de como ela é, porque nós somos falhos, mas Jesus é perfeito. E Jesus está perguntando nesta noite: Pedro, tu me amas? Igreja, tu me amas? Tu amas a minha obra? Tu amas a minha palavra? Tu tem feito da maneira, aleluia, que eu quero, com amor a minha obra, independente de quantidade, independente, aleluia, se é criticado, se não é, se gosta ou se não gosta, ou se você ama a minha obra, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas, faça a minha obra, porque ainda existe amor. Louvado seja o nome do Senhor. E a promessa não caiu por terra. O texto vai dizer que lá em Atos 2, os discípulos estavam já reunidos, Jesus já tinha subido para a glória, e de repente, aleluia, todos foram batizados com o Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo, e outros vão olhar e vão dizer: esses homens estão embriagados. E Pedro vai tomar a vida e vai dizer: vocês não sabem de nada. O que vocês estão vendo, aleluia, é o poder do Espírito Santo que tomou a vida de cada um desses homens, inclusive da minha. E a promessa vai se cumprir agora, em Atos capítulo 3. Pedro, aleluia, começa agora a defender o Evangelho. Pedro começa agora, aleluia, a dizer para as pessoas que aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo, e o texto vai dizer lá em Atos 3 que Pedro, aleluia, pregou uma palavra. E se você ver a palavra, não foi uma palavra, aleluia, de melzinho, não, foi uma palavra dura, dizendo, aleluia, que o Espírito Santo, aleluia, tinha enchido eles e que eles se arrependessem do seu pecado. Aí a promessa se cumpre em Atos 3. Jesus já está na glória, mas a promessa não caiu por terra. O texto vai dizer que Pedro fez a sua primeira pregação cheio do Espírito Santo. Pedro agora, naquele momento, irmãos, depois de Atos capítulo 2, eu vejo 3 anos e meio Pedro andando com Jesus, mas Pedro ainda não estava liberto. Mas em Atos 2, Pedro se liberta, Pedro entende, aleluia, o qual era, aleluia, a obra que Jesus queria com ele, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Pedro ganhou quase 3.000 almas. E a promessa se cumpriu: pescador de almas. Na primeira pregação, quase 3.000. Na segunda pregação de Pedro, aleluia,
E eu começo a entender Jesus olhando lá de cima e disse: Pedro, tu me amas, né? Então cuida aí das minhas ovelhas aí. E a promessa que eu te disse está de pé. Tu se tornaste um pescador de alma. Porque ganhar uma alma hoje, para ganhar uma alma já é difícil, irmãos, aleluia. Agora ganhar 3.000 almas na primeira pregação e quase 5.000 almas na segunda, irmãos, tem que ter Jesus e tem que ter promessa e ser cheio do Espírito Santo de Deus. E nesta noite não é diferente. Há muitos Pedro aqui, irmãos, que têm chamado. Há muitos Pedro aqui que também são ganhadores de alma. Há muitos Pedro aqui que vão, aleluia, passar por decepções, vão decepcionar em algumas coisas, mas Jesus vai dizer, aleluia, para a sua igreja, como disse para Pedro: igreja, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Não precisa ser pastor não, irmãos. Não precisa ser evangelista, não precisa ser presbítero, não precisa derramar, aleluia, o óleo na sua cabeça, para você, depois que você receber o óleo, você começar a ganhar almas. Não. Você é servo. Você está na posição de Pedro. Você tem que chamar. Então comece a ganhar almas para o Senhor. É no seu trabalho, é na sua escola, é na faculdade, é no seu lar, é no meio da sua família, mas pregue o Evangelho e cuide dessas almas, porque a promessa, aleluia, ainda está de pé. Meus irmãos vão ver que a partir daquele momento, Pedro, juntamente com os discípulos, nenhum deles pararam, nenhum deles negaram, foram fiéis até a morte. E os irmãos aqui sabem como cada discípulo morreu. E a morte de Pedro, irmãos, foi cruel. Aleluia. Tiago foi morto à espada, mas Pedro agora ia ser crucificado. Mas Pedro, reconhecendo que ele era pecador e que não era digno de morrer, igual ao Senhor, ele disse: aleluia, pode me matar, mas de cabeça para baixo. Pode me crucificar, mas de cabeça para baixo. De uma morte cruel, crucificado de cabeça para baixo e sendo cortado, aleluia, como serrote até morrer. Mas Pedro cumpriu, aleluia, o seu chamado. Foi ganhador de almas, conforme Deus prometeu no seu chamado. E o que você tem feito para Jesus nos dias de hoje? Quantas almas tu tem ganhado para o Senhor? O que você tem feito? Tem negado a Jesus por coisas banais? Tem se escondido? Tem falado que não sabe pregar, que não sabe evangelizar? Mas o Espírito Santo, da mesma maneira que encheu Pedro e os discípulos, ele quer te encher nesta noite, quer te usar. E se você ama a obra de Deus, continue ganhando almas para o Senhor. Amém, irmãos? Fique com esta palavra. E a palavra do Senhor coloca no meu coração. Eu agradeço a oportunidade. E as palmas ao Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Pela palavra, Deus continua abençoando, está nos transmitindo a palavra do Senhor. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse culto e no nosso Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu venho te agradecer, meu Pai, nessa noite, Senhor, por a tua palavra, meu Pai. Quero agradecer, meu Deus, aqui, Senhor, pela presença de cada um dos teus filhos, meu Deus. Pai, tudo que o Senhor tem falado aqui nessa noite, Senhor. Pai,
Aleluia.